Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática do 12º ano, tema dos limites. E vou resolver então neste vídeo um limite que foi colocado pelo professor José Carlos Pereira, meu amigo, no Facebook. Então o professor José Carlos colocou no Facebook este limite, ao qual eu achei bastante interessante, nada fácil, e vou então resolver este limite neste vídeo. A primeira coisa que se deve fazer em limites é substituir, não é? O x pela tendência, para percebermos o que é que temos à nossa frente. Então, um traço de fração, 3 elevado a menos 3 vezes menos 1 há de dar simplesmente 3 ao cubo, menos 9 menos 1 vai dar 1, não é? Então menos 9, mais 2 vezes 3 elevado a menos 1 vai dar 3, menos 24. Isto fazendo aqui os cálculos, aqui dá 27, menos 24 dá 3, aqui dá 6 e 3 dá 9, menos 9 dá 0. Em denominador vamos ter 9 elevado a menos 1, que é 9, mais 3 elevado a menos 1, que é 3 elevado a 1, ou seja, 3, menos 12, e como podem ver, ok, dá 0. Então estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas se tivéssemos polinómios, a ideia seria fatorizar e aplicar o Fini, né, para depois cancelarmos os zeros que o numerador e o denominador teriam em comum. Mas nós não temos polinómios. No entanto, podemos fazer alguma manipulação a este limite de modo a transformar este limite no quociente entre dois polinómios. E aí, continuando com esta indeterminação, poderíamos fatorizar esses polinómios cancelando zeros que existissem em comum, no sentido de levantar esta indeterminação. Então é isso que farei. Tentarei manipular este limite de modo a apanhar um quociente entre dois polinómios. Em primeiro lugar, o que vou fazer é pegar nessas exponenciais e reduzi-las todas à mesma base. Ou seja, tomando em atenção, tem aqui dois tipos de exponenciais. Tenho uma exponencial de base 3 e tenho exponenciais de base 9. No entanto, sendo o 9 um múltiplo de 3, eu posso dizer que 9 não é nada mais do que ter 3 ao quadrado. E sendo assim, vou manipular estas exponenciais, vou reduzi-las todas as exponenciais de base 3. A primeira ficará exatamente como está, 3 elevado a menos 3x, mas agora vou ter menos, o 9 é 3 ao quadrado, então reparem, se tiver 9 elevado a menos x, há de ser a mesma coisa que ter 3 ao quadrado elevado a menos x, o que ainda há de ser a mesma coisa que ter 3 elevado a menos 2x, então terei assim aqui 3 elevado a menos 2x, depois mais 2 aqui tudo bem, vezes 3 elevado a menos x. Eu vou só aqui mudar o produto para um ponto, para não confundir o produto com os x. Menos 24. Em denominador passarei então o 9 elevado a menos x para uma potência de base 3. Reparem, ter 9 elevado a menos x seria igual a ter 3 ao quadrado elevado a... Quer dizer, é a mesma coisa. Bem, por isso da minha parte. 9 elevado a menos x terei então 3 elevado a menos 2x, mais 3 elevado a menos x, menos 12. Depois de ter reduzido este polinómio a exponenciais com a mesma base, eu vou tomar aqui em nota o seguinte. Reparem que eu ter 3 elevado a menos x é a mesma coisa, ou melhor, 3 elevado a menos 3x é a mesma coisa que ter 3 elevado a menos x e depois isto estar ao cubo. Assim, também é a mesma coisa ter 3 elevado a menos 2x, dizer que está a ser igual a 3 elevado a menos x e depois colocar ao quadrado. Então vou apenas aqui manipular isso de modo a que fique mais evidente aquilo que irei fazer. Aqui onde tinha 3 elevado a menos 3x, colocarei 3 elevado a menos x ao cubo. Ali colocarei 3 elevado a menos x tudo ao quadrado. 3 elevado a menos x
tudo ao quadrado. Aqui tudo bem. Aqui em denominador vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 3 elevado a menos x elevado então tudo ao quadrado. E neste momento vou então transformar este limite deste quociente entre exponenciais no limite de um quociente entre dois polinómios. Como é que eu vou fazer isto? Vou fazer uma mudança de variável. Reparem que 3 elevado a menos x, tenho também aqui 3 elevado a menos x, tenho também aqui 3 elevado a menos x, tenho também aqui 3 elevado a menos x e tenho também aqui 3 elevado a menos x. Então eu vou fazer uma mudança de variável, onde vou dizer que existe uma nova variável, à qual vou designar como t, que é exatamente igual a 3 elevado a menos x. Isto que me permite então fazer a substituição de 3 elevado a menos x por t e reduzindo isto então ao quociente entre dois polinómios. Cuidado, e eu estou-me aqui a esquecer de colocar o limite, né? Obviamente não posso esquecer isto, é o limite quando x tende para menos 1 deste quociente. Quando fazem uma mudança de variável, têm também que alterar a tendência do limite. Eu não posso ter aqui o quociente entre uma variável t e depois aqui no limite ter o x a tender para alguma coisa. Eu preciso ter t. Eu preciso ter aqui a tendência de t. Para ter a tendência de t é fácil, porque se x tende para menos 1 e t é igual a 3 elevado a menos x, quer dizer então que t há de tender para 3 elevado a menos 1, ou seja, para descobrir a tendência, eu vou à definição da variável e substituo o x pela anterior tendência, ou seja, pela tendência de x. E então teria 3 elevado a menos 1, o que vai dar 3. Ou seja, nesta mudança de variável, o t, que será a nova variável do limite, tende para 3. Então agora vou fazer a substituição. Obteria então o seguinte, está a ser igual a ter o limite, quando t tende para 3, traço fração, fazendo então a mudança aqui, se isto será t, então vou ter t ao cubo, menos aqui vou ter t ao quadrado, mais aqui vou ter 2t, menos 24. Em denominador, vou ter então 3 elevado a menos x tudo ao quadrado, vou ter t ao quadrado, mais t menos 12. E reparem que continuamos com interminação. Se vocês fizerem agora aqui o cálculo, teriam 3 ao cubo, menos 3 quadrado, mais 2 vezes 3, que era 6, menos 24. Reparem que isto dá 9. 27 menos 24 dá 3. 3 e 6 dá 9. 9 menos 9 daria 0. O mesmo havia de acontecer ali em denominador, onde teria 9, né, mais 3, menos 12. Ou seja, continuo numa interminação do tipo 0 sobre 0. No entanto, a vantagem é que eu agora estou em polinómios, então eu vou fatorizar os polinómios no sentido de depois cancelar os zeros que existem em comum entre o numerador e o denominador e dessa forma levantando assim a interminação. Farei então aqui 2 cálculos auxiliares aplicando a regra de Ruffini. Cálculo auxiliar. Vou rufinar então o numerador. Então teria assim, vou introduzir aqui a raiz, né, do polinómio. Se eu substituir este polinómio numerador por 3 e deu 0, o que quer dizer então que 3 é a raiz deste polinómio. Convém usarmos as raízes aqui na decomposição de Ruffini para que não tenhamos resto no final, ou melhor, o resto seja igual a 0. Relativamente aos coeficientes do polinómio, tenho assim aqui 1, tenho também menos 1, tenho 2 e tenho menos 24. Vou fazer descer o 1, faço o produto, né? 1 vezes 3 dá 3 e coloco aqui some, 3 menos 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24 e, claro que utilizando uma raiz, né? Utilizando aqui uma raiz em Ruffini, o resto terá de dar 0. Se o resto não der 0, se vocês utilizaram uma raiz, alguma coisa não está bem.
Depois, tomar também atenção que sempre que vocês pegam num polinómio e fatorizam segundo o Ruffini, imaginem que pegamos num polinómio a de x, que era aquele, este no numerador, fatorizando segundo, aplicando aqui a regra de Ruffini, vocês vão conseguir sempre esta fatorização x menos a raiz que introduziram aqui a Ruffini, vezes o quociente final, sendo que isto há de ser o quociente final. Claro que depois teriam mais o resto sobre divisão, mas sendo o resto zero, ficam reduzidos a esta fatorização. Daí fazerem a fatorização, obviamente, com a raiz para não terem resto. Agora, já está, neste caso, vou também aplicar o Ruffini para o denominador, então vou fazer aqui um segundo cálculo auxiliar, então terei isto assim. O 3 também é a raiz do polinómio que está no denominador, então ok, vou colocar 3, coloco aqui os coeficientes, 1, 1 e menos 12, vou baixar este 1, 1 vezes 3 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, resto 0, como seria então de esperar, porque utilizamos uma raiz. O que quer dizer que eu agora vou aqui ao limite e vou fatorizar o numerador e o denominador atendendo a esta ideia. Então vou obter o limite, quando t tende para 3, a fatorização em numerador terá então x menos a raiz que usei, será então x menos... x não, né? X não. Estamos aqui com uma variável t, não x, ok? Então vou ter t menos a raiz, ou seja, t menos 3, vezes o quociente resultante. Reparem, grau 0, grau 1, grau 2, então vou ter t ao quadrado mais 2t mais 8. Em denominador, fatorizando, vou ter a mesma fatorização, quer dizer, t menos a raiz, qual foi a raiz aqui? Foi 3, não é? Então t menos 3, abrir parênteses, vezes o quociente resultante, grau 0, grau 1, então vou ter em denominador t mais 4. Desta maneira, então, posso cancelar agora os zeros em comum, t menos 3 cancela-se com t menos 3, e então vou obter o limite quando t tende para 3 e fica reduzido a isto, t quadrado mais 2t mais 8 sobre t mais 4, e agora substituindo os limites, quer dizer, substituindo o t pela tendência aqui no limite, penso que o limite ficará resolvido, porque terei então 3 ao quadrado, que é 9, mais 2 vezes 3, que será 6, mais 8, sobre 3 mais 4, o que dá 7. E então 9 e 8 dá 17, e 6 dá 23 sétimos, e temos então assim resolvido o limite. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.